quais as suas prioridades como CEO global da GFT Technologies? Perfeito. Acho que a primeira prioridade, perpetuar, né? De criar algo que vai durar, build to last. Tenho a prioridade de criar essa GFT 2.0, né? Essa GFT com esse nosso plano de 5 anos, que naturalmente é um primeiro passo, mas algo que tenha resiliência, que seja uma empresa resiliente, que seja uma empresa que consiga ter inovação, liderando a transformação e que a gente consiga ter, né, um posicionamento bacana daqui a 5 anos e criar a plataforma para mais 5, para mais 10, etc. Então, minha prioridade é criar uma GFT resiliente às transformações e que ela vai estar, na verdade, liderando novas tecnologias, aplicações e mercado. Acho que essa é uma grande prioridade que eu tenho. Naturalmente, isso vem junto com você entregar resultados. Sejam todos muito bem-vindos ao Histórias da TI. Através de conversas informais com empresários e executivos, fazemos uma viagem pelo tempo para que você conheça mais sobre as histórias da tecnologia da informação, contadas não por mim, mas por quem realmente faz acontecer a TI nesse nosso país. Eu sou Miguel Petrilli, sócio fundador do IT Forum, e hoje tenho o enorme prazer de receber comigo um brasileiro que chegou no topo de uma empresa alemã gigantesca de tecnologia da informação. Acreditem se quiser. Marco Santos, prazer enorme tê-lo aqui conosco nos estúdios do Distrito Itaqui. Super prazer, Miguel. Obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui conhecendo o Distrito Itaqui e estar falando com você e com toda a equipe. E será uma conversa bem informal, até porque você vê que esse estúdio não tem nada de formalidade, né? Se você olhar atrás, a gente chama isso aqui, Marco, de Sala da Pedra. Lindo. E estamos aqui no meio da Mata Atlântica, o Distrito Itaqui, como a gente conversou, é mais de 1.200.000 metros quadrados, de Mata Atlântica preservada, onde a gente aproveita vários setores, como esse aqui, para fazer essas nossas conversas, entendeu? Então, seja muito bem-vindo para esse nosso bate-papo. Marco Santos é um paulista que eu vou começar por onde ele nasceu. A história a gente faz uma certa cronologia, mas eu, por exemplo, nasci na maternidade Matarazzo, que todo mundo aqui de São Paulo conhece, etc, etc. O Marco nasceu de uma forma bastante especial. Antes até de você falar onde você nasceu, para saber exatamente se você é paulista, carioca, da onde nesse país você nasceu, todos sabem que os Estados Unidos tem aquela coisa, se você estiver voando por cima de território americano e seu filho nascer no avião, você é considerado americano, como diz a Constituição de lá. Você nasceu onde, Marco Santos? Eu nasci dentro de um carro. Em movimento, Miguel. Aí precisamos saber em que rua você estava, em que cidade ele estava em movimento para poder dar a tua cidadania, não é isso? São Paulo, Alto da Lapa. E minha casa, a casa, né, que meus pais moravam, ficava super pertinho do hospital e não deu tempo. Então o pessoal fala, pô, mas você é muito acelerado, você é muito rápido, você é agile. Eu falo, pessoal, eu nasci agile. De verdade. Para quem é de tecnologia, o Agile cabe muito bem para o que você faz, né? Da forma que você nasceu, é o termo mais correto para isso tudo, né? Exatamente. Casado com Márcia, pai de Ana Beatriz e de Laura, meninas ainda na pré-adolescência. 9 e 11 anos. 9 e 11 anos. Mas com muito pouca idade ele foi para o Rio de Janeiro, onde estudou praticamente a sua vida inteira, né, Marco? Exato, eu comecei fui para o Rio com 3 meses, alguns meses de idade, e cresci no Rio de Janeiro, então meus primeiros estudos foram no Rio, e também o primeiro contato que eu tive com tecnologia da informação
Eu era, né, um garoto e eu queria conhecer computador e mexer com computador, e aí o meu pai me levou para um cursinho que ficava lá no centro do Rio de Janeiro. Nossa, você morava onde nessa época? Eu morava na Tijuca, e aí meu pai me levou ali para um cursinho que indicaram para ele, para eu começar a fazer o primeiro contato com tecnologia de informação, e o primeiro contato foi mexendo com Lotus 123. Então foi... Compatível com a sua idade, com certeza, compatível. E foi meu primeiro contato, e depois naturalmente comecei a mexer com Basic, né, programação. Então eu tinha, né, eu diria 10, 11 anos de idade. Né? E você já mexia com linguagens? E aí comecei mas antes da gente chegar nisso, vamos no comecinho lá, né? Você era curioso em casa também? Só te dar um exemplo. Eu sou, obviamente, de uma época que os rádios eram de válvula, não existia o circuito integrado ainda, etc, né? E eu desmontava as vitrolas do meu pai, entendeu? Muitas vezes não conseguia montar de volta, né? Mas você era aquele que desmontava também, e ao invés de montar de volta, sobrava a peça, e com as peças que sobravam você fazia um robozinho? Você foi esse tipo de gêniozinho quando criança, não? Eu era, assim, eu não diria que eu era um gênio, não, mas eu era muito curioso. Era muito curioso e naturalmente super conectado com qualquer coisa nova de tecnologia. Então eu lembro do videocassete, né, que eu mexia aí, chegou em casa, já aprendi a programar ele completamente para usar, né, para gravar num horário, timer, etc. Teu pai não era engenheiro, não? Meu pai não era engenheiro, era administrador. E também comecei a mexer naturalmente com computador, né, com pequenos computadores mas também queria ressaltar que eu adorava fazer. Eu já era um comerciante quando era criança. Eu tinha, desde novinho... Comerciante em que sentido? Da venda? Comprar, vender, então, fazer negócios mesmo? Exatamente. Então eu tinha lá 10, 11, 12 anos de idade. Nesses 2 anos eu eu também era apaixonado por, né, Star Wars. Então, os bonequinhos do Star Wars, né, e G.I. Joes e comando de ação, então eu comprava, e aí eu comecei a fazer trading, né, comecei a comerciar, anunciava isso no jornal, sozinho, e ia para feiras, e em um prazo de tempo curto, eu estava com uma coleção gigantesca de tudo que você imagina, de Falcon, de G.I. Joe, de Guerra das Estrelas, e com pouco dinheiro. Então eu pegava um produto, vendia, botava um preço em cima, aí conseguia comprar 2, aí revendia, então fazia um processo comercial e cresci bastante com isso. Então você já tinha aquela coisa da venda nata? Adorava fazer aquilo, e um dia minha mãe chegou e falou assim: mas o que você está fazendo que você anuncia? Porque era de graça, né? Anunciar no jornal, você anunciava ali para sair no sábado e domingo, e anunciava os produtinhos, os classificados. Então uma conexão entre essa curiosidade de tecnologia, naturalmente os computadores, né, que estavam chegando, e acho que uma veia nata aí de vendas. De vendas relacionadas. A tua mãe, o que ela... Eu faço essa pergunta para você, que eu também sou engenheiro, ninguém é perfeito, né? Me formei muito antes de você, obviamente, e eu também gostava de vender, né? A venda a gente tem que vender até em casa com os filhos, o tempo todo de uma certa forma você está fazendo uma venda. E a minha mãe ficava muito brava comigo. Falei: meu filho, você fez engenharia na USP para ser vendedor. Porque o vendedor, na cabeça dos antigos, era aquele cara que vendia enciclopédica, não tinha profissão, né? Não tem que fazer nada, então vai vender enciclopédia, aquelas coisas todas. Então os pais te apoiaram nessa sua curiosidade, digamos assim? Sim. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito, ambos, e graças a Deus eu tive eles, né, como mentores, né, e sempre me deram o guia, né. O meu pai numa visão sempre de crescimento, de estudo, que o estudo transforma, né, e a minha mãe, acho que numa coisa motivacional. Então minha mãe sempre trouxe a questão da motivação, tentar ser o melhor naquilo. Fazer o seu melhor, digamos. Dar o seu melhor, de você conseguir sempre buscar se aprimorar.
e de continuar estudando. Então, graças a Deus, meus pais são pessoas fantásticas. Então a tecnologia já estava no sangue desde o começo. Exatamente. Você não teve dificuldade de... O que você, quando crescer, aquela pergunta que algum tio seu fez para você alguma vez, você tinha a resposta na ponta da língua? Não, porque eu comecei a estudar, né, computação e todas essas áreas, né, de tecnologia na época, e para mim já foi automático, já fui para fazer um curso profissionalizante em paralelo com a escola. Ainda no Rio? No Rio de Janeiro. E aí esse curso profissionalizante era em informática, desenvolvimento. Era o nome na época, informática. Exatamente, informática. E aí, então, automaticamente eu já mirei a minha carreira para fazer ciência da computação e engenharia da computação. Então, a minha dúvida era entre os dois, ciência da computação ou engenharia de computação. E aí eu acabei tendo a oportunidade de passar para a USP, né? E fui... Você veio para São Paulo já na faculdade, já para estudar? Exatamente. Aí eu retornei para São Paulo, né? Porque eu nasci em São Paulo e fui para o Rio muito, muito jovem. E aí voltei para São Paulo para fazer faculdade. E aí ingressei em Ciência da Computação na USP, no IME, Instituto de Matemática e Estatística. Eu tinha 17 anos de idade, super novinho. Mas, de novo, meus pais me ajudaram muito, me apoiaram e falaram, não, se é isso que você quer, né? E eu sempre buscando... Aprendi com meus pais, se você vai fazer uma coisa, tenta fazer aquilo que vai ser o melhor, né? Então, qual que é a melhor universidade, qual que é o melhor curso, qual que é a melhor opção? E aí eu acabei tendo a oportunidade de ingressar na USP, que foi, sem dúvida, uma experiência incrível. Se é para fazer, faz bem feito, né? Exatamente. É mais ou menos isso? Exatamente. Tem um ditado lá no interior onde eu nasci, São Carlos, aqui no estado de São Paulo, e meu pai sempre falava isso, e eu falo para meus filhos até hoje, e falo aqui dentro do Interfórum também, da nossa empresa, que antigamente, bem antigamente, na minha época, a roupa mais fina que você tinha para sair numa festa era uma calça de veludo. Você pôr uma calça de veludo, você estava assim... Chique. Totalmente chique. Então meu pai fala, meu filho, ou vai de calça de veludo, ou se não, vá de bunda de fora, mas não faça nada faça o teu melhor, faça onde você se coloca bem, faça onde você tem algum talento para poder fazer bem feito. Foi mais ou menos por aí que você começou a sua carreira em tecnologia? Exatamente, aí foi dando do meu melhor, né, para começar aí a ciência da computação, e aí naturalmente mergulhei, né, em tecnologia mesmo, né, para conhecer tecnologia de informação e para mim foi uma grata oportunidade, né, de 1993, quando eu comecei o curso com 17 anos, eu acabei tendo a oportunidade de vivenciar muitas mudanças, né? A internet, o www, né, é de 95 para cá. Exato, eu lembro até hoje, né? Eu estava na faculdade, olha a transformação que eu passei. Eu entrei em ciência da computação na USP, estava na faculdade, não tínhamos computadores disponíveis, né, para todos os alunos, então tinha lá o centro de computação. Tinha os mainframe na USP aí, né? Porque eu sou do tempo do cartão perfurado na USP. Tinha mainframe, mas no IME não tinha mainframe, Instituto de Matemática e Estatística, mas tinha lá o centro de computação e tinha o centro de pesquisa e desenvolvimento para os estudantes, né, de pesquisa e desenvolvimento e especialização. Mas nós não tínhamos computador, né, disponível, não era como é hoje, então a gente tinha que marcar horário, né? Tinha que marcar horário, e aí tinha lá 1 hora, 2 horas, e eu lembro de passar a noite num pedaço de papel, né? Em papel, escrevendo o software, né? O algoritmo, a computação. E fazia o fluxograma ainda, aquela coisa toda. E fazendo desenvolvimento no papel. Já escrevendo código no papel? Com papel e caneta. Sei. E aí chegando no dia seguinte, ou aí no centro de computação, e você digitava para ver os bugs, para ver se funcionava ou não. Então era um processo, né, muito arcaico, né? Naturalmente não era o cartão perfurado. Aquele cartão perfurado. Já estava numa outra, já diria num outro nível, né? Já aí eu gravava ali num disquete, né, tal. E
E assim que eu iniciei, né, o processo de desenvolvimento de software, muito conceitual, e a internet. Então eu via A internet, você a internet chegando. pegou ela brotando, né? E Brotando. você dentro da USP aqui. Brotando, eu estava dentro da USP, então eu lembro até hoje que os amigos falam assim, cara, tem um negócio muito, muito bacana que tá rolando, mas só está disponível para a área de pesquisa e desenvolvimento dos professores e mestrandos, etc., e doutorados, e quem tiver bolsa do CNPq, que aí pode acessar ali, e aí era uma área que tinham computadores mais sofisticados, e ali tinham acesso à internet. Aí eu falei assim, então preciso ter minha bolsa do CNPq, estudar alguma coisa para poder ter acesso ali. E aí eu consegui, né, a bolsa. E aí tive o primeiro contato com a internet, e aí você começa a ver o mundo se abrindo, né? Porque realmente a conexão global e a conexão entre computadores e universidades, e você conseguir acessar documentos e informação, e não estar limitado ali à biblioteca, você baixar uma informação. Aí eu fiz a minha própria página. Olha só, aí eu fiz a minha própria página em HTML, e aí tinha os browsers, e o by the way, o curso que eu fiz, eu fiz 2 especializações, mas uma delas foi especialização em inteligência artificial. Naquela época? Naquela época eu falei, cara, inteligência artificial é algo... Inteligência artificial, isso é muito cool. Eu pensava, isso é muito bacana. Nós vamos falar disso mais... Eu preciso entender esse negócio. Nós vamos falar mais para frente, mas o que era inteligência artificial naquela época? Naquela época, inteligência artificial era simplesmente, puramente matemática e estatística. Entendi. Era só conceito. Tá. Né? Porque não existia computação, né, para conseguir desenvolver, né, o que... LLM, obviamente, não exato, nada não existia disso. Isso, mas o machine learning, né? Então, machine learning já... O machine learning é conceitual, né? E muito, muito incipiente. E eu achei aquilo... Eu achei aquilo... Pensei assim, poxa, mas isso é inteligência artificial? Estatística? Porque era simplesmente exercício de estatística. Mas não é um grande aprendizado, mas desde aquela época eu fiquei conectado no tema inteligência artificial. Mas antes da gente falar, não vamos falar mais para frente, porque você é tido como o cara que mais entende de inteligência artificial, inclusive globalmente, porque você está numa empresa também que é totalmente focada nisso, né? Nós vamos chegar lá mais para frente. Vamos chegar lá, mas deixa eu te perguntar, saiu da USP empregado? Porque no meu tempo, eu me formei na década de 70, as empresas iam buscar a gente dentro da escola, bancos principalmente, né? Então todo engenheiro ia virar bancário. Mas ia para Itaú, para mesmo Banco do Brasil, todos eles iam buscar os profissionais lá dentro. Eu falei, mas o que eu vou fazer num banco? Porque banco, na minha cabeça, era banco. Põe dinheiro, tira dinheiro, não tinha muito que... Né? Hoje em dia a gente entende que banco é uma empresa de tecnologia de per si. Né? Você saiu também procurado por alguém lá dentro? Como foi a sua carreira artística já depois de formado, digamos assim? Perfeito. Então eu comecei a fazer estágio na Oracle. Antes da Oracle eu tive também outras iniciativas de trabalho, mas eu diria assim que a Oracle foi o meu primeiro grande estágio. E foi de novo uma grande oportunidade, né? A Oracle era líder no final da década de 90, né, na parte de banco de dados, tecnologia, e eu tive a oportunidade de iniciar ali numa equipe muito bacana, e também tive a oportunidade de, entrando na Oracle, de ir para os Estados Unidos, e tive meu tempo, minha experiência na Oracle. Na própria Oracle lá na fora? Headquarters, na Califórnia, na Oracle, onde eu fiquei quase um ano de trabalho, então já foi uma experiência internacional muito, muito bacana, incrível. E abriu assim a minha cabeça, comecei a ter contato com a internet para negócios. Uma escola. Uma escola. A hora que eu lembro, Luiz Messler, você estava lá desde você deve ter trabalhado lembro lá dele, com ele também. Certeza. Lembro dele chegando, né? Eu estava em 95, acho que ele chegou. Quando ele vendeu a Result, que era uma empresa de consultoria que ele tinha, verdade. Eu conheci ele lá atrás, com os 3 sócios, etc. E eu brinco com ele.
e vale aqui a brincadeira também, meus amigos da Oracle, nada contra, muito pelo contrário, que o Oracle 8, né, que era aquele famoso banco de dados, eles tiravam pedido, né? Era líder de mercado líder absoluto. total, assim, não dava para você fazer nada de banco de dados sem ter um Oracle. Tinha um diferencial competitivo em termos de tecnologia, de performance, de segurança, entre outros, e eles realmente a Oracle, né, teve uma escalada, e aí a Oracle começou a diversificar e trouxe a parte de aplicativos, né? Entrou na parte de aplicativos, entre outros, né? Então foi. Mas, então você era técnico? Você foi para os Estados Unidos em área técnica ou já em área comercial? Não, bacana essa pergunta, porque eu sempre fui muito empreendedor. Então, dentro da Oracle, eu fui para os Estados Unidos e lá conheci uma coisa chamada e-business. Então, internet aplicada aos negócios, como sempre, né? Obstinado com a missão, quando eu voltei da Oracle dos Estados Unidos para o Brasil, de montar uma nova equipe, que era a equipe dos produtos e-business da Oracle do Brasil. E aí todo mundo falou assim, cara, internet, esquece, a gente tem que fazer os aplicativos normais aqui. Então eu fui o empreendedor dentro da Oracle do Brasil para montar o primeiro grupo de consultoria na área de e-business para trazer os aplicativos do RP para internet, né? E ninguém acreditava nisso dentro da Oracle. Então foi uma missão de evangelização dentro da Oracle, mas aí deu certo, montei uma equipe, o grupo cresceu enormemente e depois os clientes todos começaram a pedir, a montar os projetos com os seus produtos, né, de B2B, né, e B2C, tanto o e-commerce, quanto a parte de supply chain, quanto a parte de HR, self-service para empregados. Então isso tudo eu liderava dentro da Oracle e foi, de novo, uma experiência muito bacana. E eu estou rindo porque o e-business... todo mundo conhece o IT Media, o IT Forum, né? Já são 27 anos fazendo IT Forum, nós começamos em 99, né? Como um modelo de evento totalmente inovador, e a gente chegou a fazer um evento chamado e-Business Forum. Que legal. Que era algo que mexeu bastante. A internet, muita gente falava, por que você não faz uma revista de internet, né? Eu e meu sócio, Adalso de Souza, parceiro de vida, e estamos há 35 anos nessa carreira artística, digamos assim, começamos trazendo a revista Byte para o Brasil. Você chegou a ver uma Byte Magazine na sua vida? Claro, eu lembro da Byte, quando eu era jovem, e eu falei assim, nossa, né, essa revista é muito bacana, e cheguei a comprar, então foi muito bacana de saber, né, que vocês começaram com a Byte. E era a bíblia da tecnologia na época. E depois vieram algumas coisas como internet. Eles falaram, por que vocês não fazem uma revista de internet? Não, internet vai ser uma ferramenta global que todo mundo vai ser. Não faz sentido você falar só sobre a internet. Mas o e-business até fazia. Por isso que eu falei, cara, e você teve no e-business da Oracle, que foi um dos líderes naquela época. Sim, depois quando eu saí da Oracle, o e-business praticamente era um dos elementos força motriz, né, da Oracle no Brasil. Mas você já estava em negócio, você não estava escovando o bit nessa época? Não, eu já estava na área de consultoria da Oracle, estava liderando uma prática, né, um centro de excelência, que era essa parte dos produtos e-business. E aí eu tive a oportunidade de ir para uma empresa puramente de internet, e aí eu saí da Oracle e fui para uma empresa chamada Organic, que é uma empresa americana, que existe até hoje, é uma empresa focada em projetos de internet, desenvolver sites, de desenvolver produtos de e-commerce, vendas, entre outros. E eu entrei na Organic e foi uma experiência incrível também, né? Fiquei na Organic durante algum tempo. Estou acelerando um pouquinho. Em São Paulo, né? Em São Paulo, e depois aí tivemos o estouro da bolha do milênio. E aí a Organic enxugou as operações, ela estava expandindo no mundo inteiro, e aí enxugou as operações, a Organic decidiu fechar as operações no país. Aí uma iniciativa, eu diria, bem empreendedora, eu participei com alguns executivos, ex-clientes da Organic, e montamos uma empresa chamada IT Partners. IT Partners. É consultoria ou... Era uma consultoria que fazia planejamento estratégico para ajudar os CIOs a tomar decisão de escolha de pacotes e RP. Naquela época ainda era um gerente de CPD, eu já era CIO? Eu já era CIO. Era o inicial, era o inicial, né? O deputy do CIO. Isso.
Mas eu fiquei um tempo na IT Partners, né, nesse empreendimento, e fui chamado, até por conta de um projeto estratégico que eu fiz na IT Partners pro ABN AMRO Bank no país, e aí eu acabei, por conta desse projeto, tendo uma oportunidade para vir trabalhar na CPM, que depois foi adquirida, né, pela Capgemini, CPM Capgemini, e eu fiz uma jornada, e na CPM foi um momento importante para a minha carreira, porque foi realmente o ponto que eu pivotei para a área de desenvolvimento de negócios e vendas. Então a CPM, Capgemini, foi importante porque eu mudei para vendas. Então até então eu estava mais na parte de consultoria, de engenharia, né, da parte de projetos. Era um SE, que eles chamam hoje, um System Engineer, que dava mais suporte do que estar na frente. Exato, líder de projeto, né, e diretor de engenharia, que era o meu cargo na Organic. E aí eu fui para a CPM, e na CPM eu acabei aí me encontrando, né, que é estar fazendo vendas, relacionamento, amigos, cliente. Nosso amigo Maurício Minas, né? Exatamente, o Maurício Minas. E o Bradesco, né? Que já tinha aquela parceria com o Bradesco, obviamente, naquela época. Exatamente. Mas você saiu antes de virar francês ou você saiu depois que você virou francês? Brincadeira, por causa da Capgemini, né? Que Exato. O Capgemini, como falam os franceses. Exato. Então eu tive essa oportunidade, né? Eu saí, e aí eu tive a oportunidade de ir para os indianos, né? Entrar na empresa indiana, que é a Tata Consultancy Services, TCS. Você correu o mundo aqui, tudo aqui em São Paulo, basicamente. Exato, né? Você vê que ainda em São Paulo, e aí na Tata Consultancy Services, eu entrei, né, em 2006 e fiquei até 2011, e foi de novo uma experiência incrível. Eu sempre tive essa característica, né, de todo lugar onde eu trabalhei, sempre estar aberto para aprender o máximo possível, né, para conseguir aprender o máximo, para tirar o melhor, né, daquela cultura que você está, daquela empresa, né, para você aprimorar. E foi uma experiência incrível na Tata. Aí você já foi como negócios, né? Aí realmente já head de alguma... Como sales manager, né? Na Tata tinha um cargo chamado Business... Acho que era Developer, alguma coisa. BRM, Business Relationship Manager, BRM, Business Relationship Manager. E depois eu acabei tendo realmente uma carreira muito rápida na Oracle. Aí eu fui para virar... Perdão, na Tata Consultancy Services, eu virei diretor de vendas, de negócios. Aí já tinha equipe contigo. Já aumentando muito mais a questão de equipe, exato. Que todos me falam que você é muito bom de gente, né? Que a pessoa fala. Quer dizer, é uma coisa, no meu ponto de vista, alguém que não é bom de gente, quer dizer, a não ser que o cara seja um técnico daquele que ele vai escovar bits mesmo e põe ele naquela sala fechada. Que é uma opção de carreira, né? Naturalmente. Não deixa de ser uma carreira em Y, né? Que você pode optar também pela parte técnica, mas aí você já estava claramente para a parte de gestão, pode dizer assim. Já estava numa linha muito forte de gestão, aí já começa uma questão people, né? Liderança, conectado com vendas, relacionamento. E aí eu tive uma carreira meteórica na Tata Consultancy Services, então eu evoluí para diretor de negócio, diretor de vendas, depois vice-presidente, e aí eu assumi uma unidade, depois essa unidade cresceu, aí eu assumi mais unidades, até que eu assumi com todas as áreas de negócio, as indústrias da Tata Consultancy Services. Tinha financeira, tinha aquelas várias... Financeiro, seguros, telco, manufatura, todos. Aí fiquei como o head, né, de vendas e negócios no país, reportando para o country manager. Quantas vezes você foi para Bangalore, por exemplo? Eu fui muitas vezes para a Índia, né? Eu viajei para a Índia, eu conheci muitas cidades, né, na Índia. Interessante, nessa época, a experiência da Tata, eu conseguia conversar com o indiano e saber de onde ele era, da Índia. Tá brincando? O sotaque do indiano? Exato, conversando não com acredito. Cara, você é de Calcutá.
essa pessoa aqui é de Bangalore, esse cara aqui é de Nova Delhi, Não acredito. Esse aqui é de Mumbai. Exatamente, Cara, dada a experiência, né? Muita experiência. Muita adquire. experiência. E o pessoal brincava e falava assim, Marco, você é um dos brasileiros, você é muito resiliente, os indianos falavam, porque nós somos uma máquina de triturar gente aqui, né? A gente contrata executivos, mas os caras não ficam muito tempo, né? Por isso que eu... Por uma questão por N motivos, mas eu acabei tendo uma experiência muito bacana lá. Fiquei quase 4, 5 anos. Alguma história interessante de indiano para contar? Todo mundo tem. Eu sei que você não vai querer, né? Não vamos, nenhuma, não é daquelas piadas que o americano faz sobre o indiano, aquele indiano que vai assaltar o banco, etc. Nada disso, mas alguma história sobre a cultura indiana que eu valorizo muito. Eu acho assim, você teve lá, né? Eu tive uma experiência, né, tive contato com uma pessoa chamada Chandra, que hoje é o presidente mundial do grupo Tata, Tata Sons. É o número 1 do mercado privado da Índia e da Tata. E ele era até então COO da Tata Consulting Services, depois ele virou CEO global, depois ele virou presidente do grupo. Tive contato direto com ele, trabalhei direto com ele, desenvolvemos juntos um contrato muito grande na Vale do Rio Doce, que virou um dos maiores clientes da Tata no Brasil. Foi tiveram milhares de pessoas lá dentro. Um trabalho que a gente começou juntos e eu trabalhei junto com o Chandra. Foi uma experiência enorme e eu aprendi muito com os indianos. Eu acho que uma coisa que eu levo até hoje, que eu aprendi com os indianos, é a questão do não desistir nunca. Os indianos são muito resilientes. E número 2, isso eu acho incrível, aprendi com o Chandra, que cara, você está num patamar, quando você chega num patamar, cara, você tem que sempre ir para frente, você nunca pode baixar, entendeu? Você sempre tem que crescer, entendeu? Então eu acho que isso é um aprendizado bacana que eu tive na Tata. E quando é que você virou alemão? Exatamente. Então, vamos lá, já que você fez essa volta ao mundo aqui mesmo... Aí eu virei alemão em 2011, onde eu tive um headhunter que me chamou, me entrou em contato. Eu estava na Tata como segundo homem no Brasil e aí eu achei muito interessante de assumir como country manager, como head da GFT no Brasil em 2011. E o objetivo ali, a missão era literalmente fazer um startup da operação no país. Porque até onde eu me lembro, GFT não passava no meu radar nessa época. Não, exatamente, o GFT era nada, né? O meu trabalho, a minha saiu missão, do zero praticamente. Minha missão foi fazer, realmente um trabalho empreendedor, corporativo, de criar a GFT no Brasil. A gente tinha uma pequena operação no país em 2011, mas era um grupo de desenvolvimento que trabalhava com PL/SQL na época, que já era old school, old fashion em 2011, e a gente trabalhava fazendo projetos para UK, não era nem Estados Unidos, offshore. Então era um offshore. Era um offshore, mas não tinha nenhum cliente no Brasil, então meu objetivo era fazer o startup da GFT no mercado brasileiro e naturalmente viabilizar a operação offshore, porque na época a gente estava com um problema grave, que era o problema do câmbio. O real estava muito valorizado, era quase que 2-1 na época. É verdade. E a gente estava, então estava difícil, não estava competitivo ter um offshore do Brasil para fora. Eu tenho saudades daquela época, viu? A gente comprava mais dólar com reais. Tinha muito mais dólar, né? Para iniciar a história, né? Então, startup é uma coisa desafiadora. E eu lembro até hoje o primeiro clientezinho que a gente conseguiu da GFT Brasil. Da GFT Brasil, um body shop para fazer num banco X, 4 consultores de uma tecnologia simples, e a gente comemorou como se tivesse ganhado a Copa do Mundo, cara. A gente ganhou esse pequeno contratinho. Foi assim que cresceu toda a GFT no Brasil. Nada. Temos que celebrar. Nada. E a gente foi celebrando e ganhamos mais um cliente aqui, mais outro ali. E eu acho que a gente sempre focado em entregar aquilo que a gente promete, sempre focado em entregar o sonho. Como diria o gringo. Sonhar bem, viver bem, mas entregar bem. Walk the talk, né? Walk the talk. A gente conseguimos acelerar muito a operação cresceu muito no Brasil, muitos clientes. E lucrativa.
e naturalmente, né, colocando a empresa para entrar numa rota de crescimento sustentável, né, de lucratividade, de profitability. Depois de um tempo, tive a oportunidade de expandir meu escopo de trabalho para a América Latina, então assumi não somente o Brasil como a América Latina, e aí no caso México e Costa Rica, que foram as duas primeiras operações que a gente tinha na América Latina, então ficou Brasil, México e Costa Rica. E depois começamos a expandir, né? Mas aí você já colocou um country manager para o Brasil e você cuidava de América ou você acumulava? Não acumulava, até porque o grande foco da operação é no Brasil, né? E a gente tinha 50%. Eu sou uma pessoa muito focada, né? Então eu lembro que várias vezes eu sentei com o meu time e falei: e aí, vamos expandir para a América Latina ou vamos expandir aqui aqui no Brasil? E eu falava, pessoal, gente, é 4 vezes mais rápido e mais barato você vender onde você conhece, onde você está, do que você vender uma coisa nova. Vamos desbravar e vender coisas novas? Sim, mas vamos colocar a devida prioridade. Se eu consigo ainda desbravar o mercado aqui, né, vamos focar a energia que eu tenho para eu ganhar massa crítica para depois eu poder desbravar, né? E nessa jornada a gente acabou crescendo muito largamente a América Latina, e aí a gente atingiu o sonho, né, que quando eu entrei na GFT eu falei assim, um dia a gente vai ter 1000 pessoas no Brasil. Nossa, e aí a gente chegou a isso? Chegamos em 1000 pessoas no Brasil, a gente teve uma celebração enorme. Hoje, agora em 2025, nós estamos com mais de 4000 pessoas no Brasil. Então, a operação cresceu enormemente, com mais de 250 clientes. E pessoas, né, numa empresa de serviço como você, traduzem dinheiro, traduzem receita, né? Porque exatamente, cada consultor, não sei como é que vocês exatamente chamam, né? Ele gera uma receita, né? Então, o número de pessoas está diretamente ligado à receita, né? Ao faturamento, exatamente. E depois de América, aí começamos a expandir a América Latina, lograr êxito na América Latina, e em 2020, na época do Covid, quando estava começando o Covid... Deixa eu fazer uma brincadeira contigo. Lograr êxito mostra que você passou pela América Latina mesmo e que falou espanhol. Porque essa é uma palavra, cá entre nós, lograr êxito. Ter êxito é algo que é bem... Quanto tempo você ficou na América Latina? Eu fiquei nessa jornada Brasil, né? América Latina, foi em 2011, quando eu entrei, até 2020. Então foram 9 anos, né? 9 anos e o sucesso vem de hard work, né? De muito trabalho. Né? E as coisas também não acontecem por acaso. A jornada é dura, a jornada é para gente que tem resiliência, que sabe onde quer chegar com a missão, e a gente foi, né, construindo tijolinho a tijolinho e montamos uma operação bem resiliente, bem forte, né? Porque vocês não brigou só no preço, né? Até onde eu sei. Não, a gente... Pelo que eu escuto no mercado, né? É uma diferenciação que não só jogar o preço para baixo, certo? Não, com certeza. E nessa jornada de Brasil, América Latina, a gente transformou a GFT várias vezes, né? Eu me lembro de entrar fortemente a gente reestruturou completamente a empresa no modelo Agile, a gente entrou na parte digital, né, a parte de mobilidade. Novas tecnologias. Então a gente estava sempre não era desafiando para a gente conseguir estar à frente da tecnologia, estar à frente da necessidade. Em 2020, eu fui convidado para participar do grupo Executive Board da companhia. Olha só. E já estava na Alemanha esse grupo, né? O grupo Executive Board era global, né? Que tem uns executivos globais. E a minha chefe, né, Marika Lulay, CEO da GFT, ela me convidou para eu assumir a GFT dos Estados Unidos. Então a gente tinha... Olha, então você pegou a Américas inteiro. Eu estava com Estados Unidos e América Latina. E o Canadá? O Canadá, ele nessa época, em 2020, temos uma operação grande no Canadá, mas tínhamos comprado uma empresa, então a gente estava passando por um processo de earn-out, o processo, né, natural de entrega de resultados, né, da operação que você compra. A minha chefe falou, não assume o Canadá ainda, porque eles estão, né, numa jornada meio, eu diria, independente, mas vamos focar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o que a gente precisa resolver. Então vocês não tinham incorporado o Canadá ainda, como algumas pessoas hoje em dia, não preciso dizer quem é, estão
querendo fazer com o Canadá. Naquela época você deixou o Canadá separado. Aquela época a gente deixou, conscientemente, a gente decidiu Entendi. deixar o Canadá separado, mas focamos aonde era onde realmente era a necessidade da GFT naquele momento, que era colocar a GFT dos Estados Unidos numa rota de crescimento. Porque quando eu Estavam com problemas, então. Quando eu assumi em 2020, a GFT dos Estados Unidos, ela estava há 5 anos seguidos com negócios reduzindo, caindo. Sei. O business, o faturamento caindo, 5 anos consecutivos. Perdendo clientes, perdendo negócio dentro de um próprio cliente. E estávamos com uma operação também com grandes desafios de profitability. Ah, entendi. Então e aí, foi lá para... Eu fui lá para fazer um turnaround. Então foi o meu primeiro grande turnaround, foi a GFT dos Estados Unidos. O NPS que a gente tinha com os funcionários era muito baixo. E a gente encarou o desafio, encarou o turnaround e fizemos uma reestruturação incrível na companhia de pessoas. Primeiro, identificar as pessoas chaves da companhia, aquelas pessoas que são os diamantes, né, que você consegue lapidar e fazer aquilo, ser talentos realmente. Os talentos shining a lot. E também, naturalmente, trazer inovação, trazer gente do mercado. E a gente conseguiu, nesse processo, reverter a curva, conseguir ganhar mais clientes e acelerar em novos clientes, e conseguimos começar a crescer, e crescemos muito, né? A GFT dos Estados Unidos cresceu fortemente e se tornou também uma operação lucrativa no nível internacional, como a gente, o grupo, né, e os acionistas esperam. Não, eu só quero chamar a atenção porque é um brasileiro que trabalhava em empresa alemã, que vai tocar a operação dos Estados Unidos, que apesar de não ser profitable, né, não ser lucrativa, grande, né? E os Estados Unidos, o tamanho que é. Quer dizer, mercado potencial gigantesco, né, os Estados Unidos, né? Na minha época não era possível imaginar algo assim, que um brasileiro fosse, porque inclusive na minha época, o cara que tocava a América Latina das empresas multinacionais era algum americano que estava em Miami, e era o cara que tocava e que até o country manager brasileiro era aceitável, mas reportava para o americano que estava em Miami. Exatamente. E era só, né? E depois começou a crescer os brasileiros para a América Latina, e aí você estava ocupando Américas numa empresa alemã, tocando inclusive os Estados Unidos. Como é que foi essa experiência, Marco? A experiência foi incrível e eu lembro até hoje, eu estava conversando com um grande amigo, com certeza seu amigo, não vou comentar o nome dele aqui, né, porque eu não tenho opção de falar, mas ele, né, é um grande presidente de várias empresas de tecnologia de ponta, é uma pessoa, by the way, que eu tenho uma admiração incrível. Ele falou assim: Marco, cara, eu virei CEO Latinoamérica da empresa multinacional X de tecnologia. Ele falou assim: Marco, você está indo para ser o CEO da GFT dos Estados Unidos. Ele falou: cara, é diferente. Ele falou: cara, é diferente, você vai ver que é diferente. Uma coisa é você ser o head Latinoamérica, morando em Miami, lidando com o hispânico, uma empresa americana, empresa americana. Isso é uma coisa. A outra coisa é você ter que ir lá para Nova York, de você ter que ir para Chicago, para Boston, e você ter que fazer negócio com o americano. E a sua experiência era um ano de Oracle nos Estados Unidos. Você não tinha morado lá a vida inteira, né? Não era... Exatamente. Então foi experiência. Acho que eu já tinha também adquirido uma experiência internacional muito grande nas minhas empresas anteriores e também nesses 9 anos de GFT, né? Convivendo naturalmente com o GFT dos Estados Unidos. Você já conhecia a cultura da GFT. Exato. Então, né? E aí a gente iniciou uma jornada de turnaround, fizemos o turnaround, a operação cresceu múltiplas vezes. O GFT dos Estados Unidos altamente, muito bem sucedida, colocamos ela no nível de profitability também esperado, e aí eu acabei já assumindo o Canadá, né, que é uma operação incrível nossa que a gente tem, muito forte em seguros, quase 900 pessoas, é uma operação grande para nós no Canadá, e aí integrei Américas. Então criei uma plataforma Américas integrada, North America. Você começou a ter country managers em cada país, ou não? Bem antes. Né? Quando eu fui para os Estados Unidos, aí eu já iniciei um processo de sucessão no Brasil, que aí foi o Alessandro Bonapane, que você conhece. Que é o Alessandro Bonapane, assumiu o GFT do Brasil, mas eu sou uma pessoa que acredito muito em people, em liderança. Então,
eu tenho como propósito não somente entregar resultado de negócio, mas de entregar gente boa. Eu gosto de construir líderes. E eu sou super proud de poder falar que, cara, na minha jornada aqui na GFT, eu construí muitos líderes, iguais Marcos Alexandre, né? Em várias áreas, em vários países, country manager, líder de marketing, líder de HR, líder de finance e outros mais, líder de business development, de inovação. E aí eu estava super feliz, Miguel, eu estava muito feliz, muito bem, liderando Américas, morando nos Estados Unidos. Família nos Estados Unidos. Até não comentei, mas em 2020 eu assumi nos Estados Unidos. Não consegui mudar por causa da Covid, porque estava embaixada fechada, não podia tirar visto. Então eu iniciei o processo de turnaround da GFT dos Estados Unidos no telefone digital do Brasil. E eu fiquei ali de praticamente um ano fazendo gestão digital. Dentro de casa com máscara. Casa com máscara. E a gente lembra desse momento, né? A gente dá risada hoje. A pandemia foi, pelo amor de Deus. Imagina você ganhar novos clientes nos Estados Unidos, de você mudar a equipe, fazer empresa alemã, fazendo tudo digital do Brasil nos Estados Unidos. É claro que depois de um tempo eu falei assim, não dá. Se eu realmente quiser fazer tem que ir para lá. O salto que a gente quer fazer nos Estados Unidos, eu preciso morar lá fisicamente, até para aprender a cultura. E aí eu me mudei em 2021. No ano seguinte, no meio da pandemia ainda, você levou a família toda nessa época? Aí eu me mudei em julho, a gente se mudou para os Estados Unidos e aí teve a transição da família. E graças a Deus. E Laura eram pequenininhas nessa época. Pequenininhas, né? Elas estavam com, né, elas estavam com 5 e 7 anos, né? 5 e 7 anos, elas estão com 11 e 9 agora. E aí estava super bem nos Estados Unidos, as coisas caminhando bem, e iniciei um processo, iniciou-se, né, o processo, e eu iniciei o processo para participar da sucessão da minha chefe naquele momento, que é a Marika Lulay, que era CEO global, que era minha chefe. Então a GFT estava organizada naquela época em regiões globais, então tinha eu como Américas, tinha alguém tocando Europe, e uma outra pessoa, um outro parceiro tocando UK e APEC, e Ásia, e um CFO e o CEO global. Então é basicamente esse era o board, digamos. Esse era o board com a CEO global, Marika. Iniciamos o processo de sucessão dela, eu iniciei nesse processo. Eu confesso que eu no início do processo eu imaginei e falei assim, uau, acho que desafiador, né? Para um brasileiro, no mínimo, né? Desafiador. Né? Sonhar grande, mas menos, né? Pedi para o pai e a mãe, vamos sonhar grande e tal, né? Mas eu falei assim, olha, eu acho que eu estou aqui como Head Américas e eu estou muito feliz aqui como Head Américas, morando nos Estados Unidos, as filhas caminhando bem, as filhas encaminhadas, e eu falei assim, vou participar do processo, mas eu acho que esse processo, né, deve ter um outro executivo que vai assumir. Algum outro alemão, né? Provavelmente. Outra pessoa de não diria nem alemão, mas eu diria assim de talvez uma outra pessoa com mais tempo de casa, né? Ou alguém com uma outra experiência, com a senioridade. Mas iniciei o processo e como tudo que eu faço, quero fazer o meu melhor, né? Fazer bem feito. Entregar o que eu estou fazendo, entregar o meu trabalho atual e participar de uma maneira honesta, de uma maneira ética, né, do processo, em dar o meu melhor, e tentei dar o meu melhor. E quando foi no ano passado, em 2024, então no início do ano passado, aí iniciamos já uma conversa, aí já estava, eu diria assim, o processo já estava avançado de sucessão. E aí começamos uma conversa, tipo assim, Marcos, se você for o finalista... Olha só! Aí a conversa começou a esquentar, eu diria. E aí eu tive a conversa, tipo assim, olha, se der certo, é importante que você mude, né, com a sua família para a Alemanha. E aí Márcia e as meninas encararam isso só para... Interessante. Que aí uma coisa é morar nos Estados Unidos, certo? Exato. Para a nossa cultura, né? Exatamente. Agora, a Alemanha é uma empresa pública, listada na Bolsa
na DAX, né? com tradição, com tudo isso. E, de repente, um brasileiro com menos de 50 anos se candidatando ou correndo o risco de se tornar um CEO global, não é pouca coisa. Desafiador, né? É uma grande responsabilidade, grande peso. E eu entendi a demanda, né, do conselho da empresa, né, de que seria importante se mudar para a Alemanha, e eu fiz o meu homework, né, conversei com a presidente do conselho de administração do board, né, a Márcia, minha esposa, mas graças a Deus também agradeço a minha esposa. Eu só estou hoje onde estou por conta dela. Fundamental, apoia, eu também sou muito me ajuda e me inspira e me dá energia todo dia e me dá coaching e guidance de coisas incríveis que ela não é engenheira. E ela não é engenheira, ela fez a área da saúde. Eu sou área de saúde. Mas a gente conversou em casa e na nossa conversa a gente falou assim, poxa, interessante, isso pode ser um projeto muito bacana para todos nós, para a família, porque a gente está aqui nos Estados Unidos, ficamos, né, basicamente 3 anos nos Estados Unidos. Mas no meio da pandemia, né, o negócio? Mas as crianças evoluíram muito bem, se adaptaram numa nova cultura. Acho que a gente vai conseguir ter uma facilidade e uma agilidade de fazer uma outra mudança melhor e mais rápido, número 1. Número 2, puxa, que oportunidade da gente ir para o centro da Europa, para o coração da Europa, para a Alemanha, para o coração da Europa e ter a oportunidade de vivenciar múltiplas culturas e outra vivência. Aí você está a 1 hora de voo no berço da civilização, na nossa civilização ocidental. Então a gente entendeu que poderia ser uma experiência incrível, não somente profissional para mim, claro, mas uma experiência incrível para a família também, para a minha esposa e para as crianças. E aí tomamos a decisão, né, assim, de família, aí continuei o processo e aí tive a oportunidade de ser realmente chamado para assumir a empresa como Global CEO. E iniciei como Global CEO de fato, legalmente falando, né, no 1º de janeiro de 2025, né, esse ano, já morando na Alemanha. Então mudei com a família no meio do ano passado, em agosto de 2024, então comecei já essa transição. Acho que foi muito bem feito, muito importante, com super apoio da GFT, e iniciei agora uma jornada de ser o CEO global da GFT, né, uma empresa que tem, né, mais de 12 mil engenheiros e consultores no mundo. Nossa, de tecnologia da informação, operando em 20 países, trabalhando com inovação e transformação, AI, data, transformação cloud, novas tecnologias, core banking, liderar, né, essa equipe, né? Então sair de um escopo Américas para um escopo internacional, né? Então, incrível isso. Me diz uma coisa, antes da gente entrar você falou a palavrinha mágica aí, AI, IA, né? Inteligência artificial. A gente brinca que aqui no Histórias da TI a gente vai do cartão perfurado, né, que eu participei disso tudo, até a inteligência artificial. Né? Mas antes da gente entrar na inteligência artificial, me conta o que muda pensar global ou pensar local. Porque a sua carreira foi meteórica, realmente. Em muito pouco tempo, você saiu de um pensamento numa operação local, no país onde você conhecia, nasceu, viveu, tem a cultura, para pensar na operação global, ou seja, 20 países, várias culturas no mundo inteiro, essa quantidade de pessoas. O que muda? O que muda? Acho que a primeira coisa é a abertura e a conexão de muitas culturas. De muitos ecossistemas, né? Muitos ecossistemas, naturalmente, que conectados cria-se um grande ecossistema, né? Mas o que muda é a abertura de pensamento, né? De você entender que o mundo, né, não é só Brasil. Quando eu era o Country Manager Brasil, porque, cara, a gente pensa que o planeta inteiro é o Brasil. Aqui. E aí você tem uma expansão para a América Latina, e você se desafia
sofre, aprende, evolui. E aí depois Estados Unidos. Eu acho que a questão do movimento para os Estados Unidos foi crucial na minha carreira, porque a abertura também de expansão de gestão, de capacidade de gestão, de liderança, de vendas, de diferenciação, né? Os Estados Unidos é uma escola incrível, né? Porque é o mercado mais competitivo do planeta, né? Em termos de tecnologia de informação. E gigante. Né? E inovação também está lá. Gigante. E gigante, em termos de volumetria. Então ali foi uma escola incrível para mim. Depois, claro, que com o Canadá, Norte América, e agora ampliando com a GFT Global, muda de você realmente olhar para o mundo de uma maneira de verdade global. Posso dizer que hoje sou um executivo global. Think Global, Act Local, continua sendo assim. Um Think Global, visualizar global, e você conseguir pegar o melhor do global para conseguir suportar as operações locais para elas terem mais eficiência e velocidade, né? E acting local. Então acho que essa questão de multiculturalidade, pluralidade, diversidade, múltiplos clientes, né? Imagina, eu estava com os clientes Américas e agora isso muda drasticamente. Almoço com um cliente em Londres e à noite eu janto em casa. Né? Verdade. Em Munique, onde você mora. Vou para a Polônia, né? Para a Itália, para a Espanha, França, Suíça, Middle East. Né? Fomos para Dubai, ganhamos um projeto gigantesco de transformação digital em Dubai agora este ano, e APEC, né? E Ásia, UK, como eu comentei, e novas indústrias também. Então esse ano, recentemente, nos últimos meses, a gente iniciamos um projeto gigantesco de uma nova plataforma de software e AI para uma das maiores líderes de robótica da Alemanha e da Europa. Então, assim, Neurorobotics, que é uma das empresas líderes, e tivemos o Press Release, anunciamos o mercado, e a GFT está desenvolvendo a nova plataforma de software da Neurorobotics e AI. Então, assim, também assim, ampliando indústrias, né? Ampliando indústrias. Essa coisa da Europa, você que está morando lá, né? Eu antes te contei que eu só tive um emprego na vida, carteira assinada, que foi na Sandoz, que se juntou com a Ciba, Indústria Químico-Farmacêutica, hoje o Grupo Novartis, e a sede na Suíça, mas em Basileia, na Suíça. Não sei se você já esteve em Basel ou Basileia, né? É bem na divisa entre a Alemanha, na Suíça, mas é França, Alemanha e a Suíça aqui. Né? E eu achava, eu fui para lá, isso já tem muito tempo, né? Quando eu comecei lá, isso foi assim que eu me formei em engenharia, de 78 até 90, né? Até 90. Que daí que eu comecei a empreender, né? Eu já tinha veio empreendedor e junto com o Adelson nós começamos com a IT Media, IT Forum, e hoje o Distrito está aqui, que eu tive a oportunidade de te mostrar um pouco desse. Legal, fantástico. Quero o teu compromisso de voltar para cá para a gente poder ver em mais detalhes, né? Mas eu lembro que tinha um amigo meu alemão lá, quando eu estava na Suíça, que ele morava em Lohá, que é uma cidadezinha ali ao sul da Alemanha, do lado da Suíça, e ele pegava o carro dele, ele vinha, passava para a Suíça, atravessava a Basileia, passava para Saint-Louis, que era na França, deixava o carro em Saint-Louis e atravessava a pé por cima da divisa, que a fábrica da Sandoz é bem na divisa da França com a Suíça. Então o cara era alemão, atravessava a Suíça, deixava o carro na França, vinha trabalhar na Suíça, voltava para a França, pegava o carro, passava pela Suíça e ia dormir na Alemanha. Quer dizer, eu achava aquilo assim, algo que na cabeça de nós brasileiros, com esse território todo que a gente tem, não faz sentido. Você vive algo parecido, né? Só que de avião, andando o mundo inteiro. Que espetacular. Agora, vamos para a tecnologia. Todo mundo que está nos assistindo ali, e volto a te falar, são mais de 2 milhões de usuários únicos que nos veem em todas as plataformas, tem IA na cabeça. E se não tiver, eles estão com problemas, certo? Porque hoje em dia, concordamos nesse ponto. Agora, que tal você, que é tido como realmente uma das pessoas, e a GFT, que é
sei lá, AI first, né, que estão falando por aí. Não, vocês não, me corrija que não é AI first, AI centric. Centric. Que tal explicar isso para a gente, explicar para todo mundo o futuro, o presente e o futuro da inteligência artificial nas corporações? Bacana, muito bom. Obrigado pela pergunta. Esse é um tema que eu sou apaixonado, né? E sou apaixonado desde a época da faculdade. Lá, Verdade, você falou lá. Que eu fiz o curso de especialização em inteligência artificial. Que era matemática e estatística pura. E eu vivenciei isso. Eficiência da computação. Esse é o meu core business. Uhum. E eu lembro até hoje, quando eu iniciei no GFT, sempre acompanhei a questão da inteligência artificial. Em 2011, a inteligência artificial não era capaz de reconhecer com propriedade, com acuracidade, uma foto de um gato ou um cachorro. Tá brincando? Em 2011. Sério? 2011. Não era LLM, não existia. Não, esquece. Exato. Isso aí é inteligência artificial mesmo. Machine learning. Okay. Inteligência artificial não era capaz de reconhecer de uma maneira aceitável uma simples foto de um cachorro ou um gato. Imagina. 2011, quando eu entrei no GFT. Imagina a transformação tecnológica. Nada. E sempre a evolução de inteligência artificial e eu acompanhando isso. Aí uma super revolução. Vamos mudar os mecanismos os algoritmos de machine learning para fazer de uma maneira mais eficiente e etc. E os improvements aconteciam, mas eram pequenos. Em 2012, um ano depois que eu entrei no GFT, a gente teve de verdade um breakthrough, que foi o AlexNet, na Universidade no Canadá, que foi a primeira aplicação de neural networks para a inteligência artificial, onde você teve realmente uma nova aceleração exponencial do processo de inteligência artificial. E, by the way, os computadores que eles usaram para fazer as primeiras neural networks, o pessoal de estudo lá do Canadá não tinha dinheiro suficiente, tinha um budget limitado e usaram a NVIDIA, computadores de jogos. Porque acelerava o acelerador de imagem. Então isso suportou um processo de neural networks mais eficiente e a partir disso várias outras acelerações e breakthroughs de inteligência artificial com a questão dos transformers e depois com a parte de tokenização, a linguagem da inteligência artificial e depois a parte generativa, a geração, a criação automática e artificial. E todo esse processo evoluindo cada vez mais acelerado, onde inicialmente você tem reconhecimento de texto, onde você pega texto e transforma, e agora com inteligência artificial a gente consegue entender qualquer coisa, texto, imagem, vídeo, e você consegue transformar isso em qualquer coisa que você quer, em texto, imagem, vídeo. Incrível. E agora evoluindo mais ainda para não somente entender com textos, imagens e vídeos, mas entender o mundo à nossa volta, entender os materiais, entender a química, a física, entender a biologia, entender tudo o que acontece. E a inteligência artificial agora aplicada para você criar produtos, criar química, desenvolver biologia, vacina, e você iniciar realmente um processo de exponencial, de criação de valor, isso impactando a indústria química, telecomunicações, todas as indústrias. E, naturalmente, o segmento financeiro. Naturalmente, como a gente lida com dinheiro, com pagamento, seguros e tecnologia de informação, que é o nosso business, Miguel. Que é o nosso business. Se inteligência artificial com Generative AI e agora Agentic AI está transformando qualquer coisa, texto, imagem, vídeo, átomos, química e em qualquer coisa, imagina o impacto disso em tecnologia da informação per se, na nossa área.
Então, de verdade, agora fazendo uma analogia com a GFT, a gente acredita que a inteligência artificial ela vai impactar toda a cadeia de valor de como eu faço software. Aí que vem o Centric. Exatamente, de como eu implanto o projeto. Desde o processo que eu faço um design thinking com o meu cliente, uma especificação, há um processo de teste, há o processo de desenvolvimento de software, há o processo de colocar em produção, de dar suporte e manutenção para qualquer tipo de projeto, um projeto de implantação de um RP SAP, de um Salesforce, de um desenvolvimento em cloud, AWS, Google, Azure, de modernização de arquitetura, de mainframe ou de legado para cloud e de projetos de IA itself, né? E os próprios projetos de IA, todo esse conjunto de atividades, né, numa área de transformação digital, tudo isso a gente acredita que tem inteligência artificial no seu cerne, no seu centro. Por isso que a gente lançou agora nesse ano, uma primeira ação minha foi lançar a nova estratégia da GFT. E a estratégia global. Estratégia global agora da GFT para os nossos 20 países, mais de 12 mil profissionais. A gente está se transformando numa empresa AI-centric. Por quê? Porque a gente acredita de uma maneira genuína. Tudo que a gente faz, a gente tem que colocar a inteligência artificial no meio. E por isso ela está no centro, no core, AI-centric. E não AI first. E por quê? Porque a AI first Primeiro a AI. Primeiro eu tento fazer com AI. Então, se não der, eu faço. Exatamente. Eu tenho um desafio, eu tenho um projeto novo para fazer, eu tenho que criar um mobile app, eu tenho que criar uma integração, eu tenho que, implantar o sistema, fazer uma transformação. Puxa, eu tento fazer com AI. Se não der... Se não der certo, eu volto ao meu status quo e faço do jeito antigo. Isso é AI first. Chama os dev. Isso é AI first. Não, a GFT, eu não sou AI first. Eu sou AI centric. Obrigatório. There is no compromise. Okay. Não tem saída. Aqui na GFT a gente acredita que a transformação do mundo na área de tecnologia de informação ela vai se dar com a aplicação de inteligência artificial em tudo que a gente faz. E isso vai trazer mais aceleração, mais velocidade, mais eficiência, né, no processo. Então, dá um exemplo real. O Congresso aqui no Brasil aprovou a nova lei para mudar o CNPJ de numérico para alfanumérico. Por exemplo. Acabou agora. Acabou. Numérico, números, agora para letras e números. Nossa. Cara, isso é o novo bug do milênio. Total. Isso é o novo bug do milênio. Total. Né? Então você tem que mudar tudo. Imagina a transformação. CNPJ de 8 números padrão, mais o 00, a letrinha ali, mais a final e o código. E os sistemas têm que funcionar. Ninguém vai. E você tem que conseguir pagar as coisas, o cartão de crédito tem que funcionar, a sua conta bancária tem que... máquina que vai ler isso. O seguro tem que funcionar, a lojinha ali que vende café, ela tem que mudar o sisteminha dela, cara. Pelo amor de Deus. Então, assim, isso é perfeito para Generative AI trabalhar, entendeu? Para você conseguir mapear com AI, Artificial Intelligence, Generative AI, mapear, identificar, desenhar para mim quais são as soluções e transformar isso para cloud, entendeu? E a gente, by the way, desenvolvemos um produto, a GFT, que chama-se Wynxx, que é o nosso produto de Generative AI para o processo Software Development Lifecycle, de transformação digital. E a gente está com esse produto, e esse produto, ele acelera o processo de desenvolvimento de softwares, implementação de softwares, e transforma de legado para cloud e temos uma feature específica que é para transformação resolver o problema do CNPJ Olha, Generative AI. E a gente está fazendo então uma aplicação real de um problema real, não é simplesmente substituir aquele cara que está nos vendo ali, que está falando, pô, esse CEO global da GFT aqui, pondo a AI no centro de tudo, significa que eu vou perder meu emprego, porque agora a AI vai programar tudo e eu não vou servir para mais nada. Obviamente que quem está nos assistindo não pensa assim, que são profissionais de tecnologia da informação. Mas esse é o grande buzz do público em geral, maioria leigos em tecnologia da informação, mas que acha que a inteligência vai substituir tudo, né? Porque o cara faz um promptzinho lá para o ChatGPT, para o Copilot, para o Gemini, etc, e responde tudo aquilo, então ele não precisa nem procurar na web mais. Como é que
tranquiliza esse público? Eu acho, assim, reconheço, né, essa discussão que é acalorada até, né, no mercado, mas para mim é muito natural essa conversa e a natural evolução. Nós, seres humanos, estamos evoluindo, e se a gente simplesmente olhar para trás, as evoluções que tiveram no passado, elas são análogas à evolução que está acontecendo Muito. agora. Então, se você tivemos a Revolução Industrial, Sem dúvida. As né? máquinas iam substituir os homens. Né? Se você entrar numa fábrica hoje, só tem robô. Então, o que aconteceu? Teve um reskilling, um reskilling profissional, novas profissões foram criadas. Verdade. Então, não significa que a gente tem menos gente, tem menos trabalho para as pessoas. Então, a inteligência artificial, ela vai de verdade acelerar muita coisa, vai trazer muitos ganhos, muita eficiência, mas ela vai proporcionar novos modelos de negócio, onde vou ter novos empregos, novos tipos de empregos. E o trabalho vai ser diferente, criando mais empresas, mais negócios. Então, eu acho que é uma jornada muito bacana, onde a gente tem que estar aberto, que é o que eu falo para todo mundo, aberto para o novo, aberto para a inovação, aberto para aprender coisas novas. A GFT já faz isso dentro e também com os seus próprios clientes? Sim, a gente está num processo de transformação com uma empresa AI-centric para nós, internamente, que eu vou te comentar, Miguel, não é trivial transformar mais de 12 mil engenheiros e consultores em 20 países em uma empresa AI-centric. Né? E usando tecnologia de ponta que eu tenho, né, e as minhas parcerias com os principais hyperscalers e os principais fornecedores de AI. Então isso não é trivial para mim, mas a gente está nessa missão, nessa jornada, a gente acredita nisso, a gente quer se posicionar como líder, a empresa número 1 do mundo em Responsible AI-Centric Digital Transformation, e a gente está, né, naturalmente junto aos nossos clientes, ajudando os nossos clientes a se transformarem em AI-Centric também, em entregar muito mais com menos, e isso vai também acelerar um processo de catch-up tecnológico, né? As principais empresas do país, bancos, seguradoras, manufaturas, todos têm um catch-up tecnológico muito grande que eles precisam fazer. Então a inteligência artificial ela vai acelerar esse processo. Então, assim, só vejo grandes benefícios e valor econômico sendo criado para a sociedade com inteligência artificial. Eu também vejo assim, com certeza. Agora, só para especular um pouquinho antes de eu encaminhar para uma coisa mais pessoal sua e para o final, que nós já estamos conversando há bastante tempo aqui. Falamos bastante, mas né? Mas é o espírito do Histórias da TI. Não são vídeos curtos para se publicar no LinkedIn ou em qualquer outra rede social por aí. E não é aquela coisa para o jovem que suas filhas devem ver também um TikTok ou alguma coisa dessa, aquela aceleração, aquela dopamina instantânea. De você ver algo de 5 segundos. Já tá longe demais. Eu gravo algumas vezes alguma coisa para minhas filhas, elas primeiro vê o tamanho daquela gravação, porque senão vem aquela TLDR, né? Too long, didn't read it, né? Então, aqui é para aprofundar, é para a gente ir a fundo, conhecer. Então, um pouquinho mais, aproveitando o teu conhecimento. O futuro, nós passamos desde a tecnologia lá atrás, onde a gente tinha a inteligência artificial como algo de matemáticos, estatísticos, etc. Passou por muitas coisas, aquelas coisas que a própria IBM, um grande parceiro nosso de longa data, fez com o Watson, etc. E depois entraram as NVIDIAs, como você falou, esses chips que eram para acelerar vídeos, jogos, etc. E aí viu que, bom, você acelera isso, acelera tudo. E hoje é a empresa mais valiosa do mundo, né? Exato. O market cap maior que PIB de a grande maioria dos países, já é acho que a quinta ou sexta, maior que o Brasil, né? em termos de valor de mercado. A General AI vem aquela coisa que hoje nós temos a gente falando com a gente, mas o próximo passo é
inteligência artificial geral, que ela vai tomar decisões, que vai fazer tudo sozinha, etc., que a gente ouve falar por aí. Qual a sua opinião sobre isso, Marco? Bem, legal. A minha opinião eu estudo muito isso, leio muito, vejo muitas, acompanho muitas informações, debates, né, sobre isso. Gosto muito das discussões do DeepMind, de UK, entre outros. Estou estudando muito a questão de consciências, consciousness. O que é consciência e o que é a consciência que se manifesta, né, no ser humano, e entre outras coisas. Então, assim, a minha visão existe um longo caminho de evolução de inteligência artificial, da inteligência artificial, na questão de automatização e automatização da tomada de decisão, que é a questão dos agentes, né? Então, isso é uma coisa natural. Então, os agentes vão começar a tomar mais força e vão começar a ser mais aplicados. E, na minha visão, você começa a ter um mesh de agentes, uma internet de agentes, uma componentização de agentes, né? Onde os agentes vão conversar com outros entre eles, e aí você vai conseguir fazer com que essa task, que é super especializada, junto com o agente, com o Generative AI e Machine Learning, mais essa outra task, aí você vai juntar isso aqui num outro agente, então você vai começar a componentizar elementos com layers, layers e layers, e isso vai começar, isso vai tomar corpo, e isso vai criando time frame para isso vai criando agentes especializados com super agentes, etc. Então acho que essa é uma jornada inexorável, né, que vai acontecer. Agora, a questão da imaginação e consciência. Não é alucinar simplesmente, né? Quer dizer, imaginar mesmo. São elementos que são elementos onde a inteligência artificial, a Generative AI, a gente está muito distante ainda. De novo, esse mesh de agentes, né? Uma outra coisa é você ter realmente a inspiração, a criatividade para você criar alguma coisa tão bonita como, por exemplo, né, um jogo de xadrez, né, como um Go, né, o asiático, é como você criar, né, elementos que a inteligência artificial e os agentes não estão programados, e o caminho, né, deles não é esse. Então eu acredito que existe uma jornada, né, que existe uma jornada muito bacana de trabalho em conjunto, de cooperação do ser humano com aquilo que ele faz de melhor, com a máquina e com a inteligência artificial, e nós somos responsáveis por isso, né? Os seres humanos são responsáveis por isso, porque a gente está criando inteligência artificial, né? Então a gente é o responsável, a gente tem que ter o driving seat disso, e a gente tem que ter essa responsible, por isso que eu falo de responsible AI. Então a gente trabalhar esse responsible AI de modo que a AI ela caminhe para caminhe numa rota onde você vai ter essa harmonia entre o humano biológico e a inteligência artificial, né? Para evitar que lá na frente, claro, a inteligência artificial fale assim, eu não quero ser desligado, né, nesse momento, né? Eu quero tomar essa decisão que eles não estão me chamando. O HAL, né? O computador que lê os lábios dos astronautas. Exatamente. Mudando um pouco, indo mais para o lado das suas prioridades. Obviamente que tocando uma empresa desse tamanho, você tem tudo isso para ver, a parte, né, de tecnologia e tal, mas indo para um CEO é alguém que é responsável por essa quantidade toda de pessoas e de clientes, de amigos, é uma coisa realmente global. Quais as suas prioridades como CEO global da GFT Technologies? Perfeito. Acho que a primeira prioridade nós desenvolvemos, né, uma estratégia de futuro, de posicionamento futuro. Então a minha primeira prioridade é perpetuar, né, de criar algo que vai durar, build to last. Então eu realmente tenho a prioridade de criar essa GFT 2.0,
né? Essa GFT, com esse nosso plano de 5 anos, que naturalmente é um primeiro passo, mas algo que tenha resiliência, que seja uma empresa resiliente, que seja uma empresa que consiga ter inovação, que consiga estar liderando a transformação e que a gente consiga ter, né, um posicionamento bacana daqui a 5 anos e criar a plataforma para mais 5, para mais 10 e etc. Então, minha prioridade é criar uma GFT que vai ser resiliente às transformações e que ela vai estar, na verdade, liderando, né, liderando novas tecnologias, aplicações e mercado. Acho que essa é uma grande prioridade que eu tenho. Número 1, naturalmente isso vem junto com você entregar resultado, né, de você entregar resultado no sentido acionistas, de temos acionistas, está listada na bolsa, né? Não tem outro jeito. Exatamente, entregar resultados de aumento de profitability, porque a gente está numa jornada como GFT, onde a gente quer quase duplicar a empresa. Então a gente tem como meta em 5 anos de estar chegando a 1,5 bilhões de euros de faturamento. E a gente também tem a meta de incrementar a profitability da empresa, que não é trivial, né? Porque tem muitas empresas que só estão na jornada de growth e não na jornada de profitability. A gente quer fazer as duas coisas juntas. Naturalmente, a prioridade do Build to Last, né, de ter uma empresa onde a gente consiga inovar, consiga desenvolver líderes e pessoas que vão sustentar a empresa no futuro, que vão drivar o mercado, e também de trazer um impacto também para a sociedade. A gente também quer contribuir com a democratização e educação de AI, inteligência artificial e digital transformation, para as comunidades que a gente opera, especialmente aquelas que precisam, né, que têm mais necessidade. Então a gente tem esse compromisso. Então são N elementos, mas eu diria que as prioridades, né, são basicamente essa, e naturalmente criar uma jornada de carreira e evolução e ver as pessoas, como eu vejo. Sou muito feliz de ver minha equipe, a liderança crescendo, e gente que eu vi, né, iniciando a carreira e agora liderando várias áreas funcionais da GFT, vários negócios, ou mesmo gente que saiu da GFT, que estão em outras empresas fazendo excelentes projetos e negócios. Não deixa de ser uma alternativa. Para mim é uma gratificação ver pessoas que passaram por esse processo de estar evoluindo. E na sua família, qual o legado que você quer deixar para a Ana Beatriz e para a Laura? Primeiro, eu não estou falando de fortunas, de dinheiros, né? Sim, não, com certeza. Acho que o grande legado para elas primeiro, elas têm que se preparar para um mundo em constante mudança. Constante mudança. As mudanças que a gente está vendo de AI agora, né, vão ter muitas outras mudanças mais aceleradas, mais impactantes daqui a 10 anos. Né? Então, é um prazo muito longo, né? Quer dizer, 10 anos, o que é muito difícil. Então, bola de cristal ninguém tem, né? Mas o legado que eu deixo para elas é preparem-se para aprender. Porque vai mudar. Estar aberto ao novo para mudar, porque a constante mudança, ela faz parte da jornada. Uhum. Né? Então acho que isso é uma... Não é para brigar com a mudança. Não é para brigar para a mudança. Embrace the new and learn how to excel with it. Okay. Né? Então acho que isso é uma coisa muito bacana. Outro legado que eu gostaria de deixar para elas, claro, isso é em termos de educação, né? Claro que elas, né, tenham um estudo bacana, né? É importante que elas estejam aí, né, com um bom estudo, que tenham um balanceamento de vida no que relação à música, no que relação a artes, no que relação a esportes. Acho que esporte é uma coisa que também é sensacional. Sem dúvida. By the way, suas meninas jogam futebol. Jogam futebol, sim. E uma delas está jogando no Bayern Munich, feminino, no pré, né? Que pela idade delas é o
infantil? O que seria aquilo? Nos Estados Unidos as duas iniciaram, né, o soccer, né, o futebol. É o futebol das mulheres, é o esporte das mulheres dos Estados Unidos, né? Exatamente. Aí fomos para a Alemanha, elas estão jogando futebol na Alemanha e a minha mais nova está jogando num clube muito bacana lá onde a gente mora. 9 anos. 9 anos, e ela foi chamada para fazer né, testes e jogos no Bayern de Munique. Ainda não está no Bayern de Munique, mas já teve essa experiência e eu também fui lá fazer uma tietá também. É claro. Mas esquecemos alguma coisa, Marco? Que a gente conversou. Olha, Miguel, a gente falou muitos itens, né? Eu acho que a gente abordou tudo. Eu acho que, para mim, para concluir, eu tenho me esforçado muito para ser um executivo, para conseguir ser um executivo, um profissional e um pai e uma pessoa de família que tem uma vida balanceada. Então, trabalho, família, saúde, esporte. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para mim, é uma coisa que eu tenho prestado muita atenção, porque eu acho que é fundamental, né? A gente não pode estar só de um lado. Então, isso é uma coisa que eu comento aqui para todos. Então, esse é um trabalho que eu tenho feito bem forte para conseguir balancear, para ter um equilíbrio, priorizar, né, as ações, o que tem que fazer, as atividades em todos os lados, para a gente consiga ter uma vida de equilíbrio. E isso que eu tenho buscado, e estou muito feliz, né, com as oportunidades, e muito feliz de estar aqui com você hoje, Miguel. Muito obrigado. Com o IT Fórum. Né, obrigado por essa incrível oportunidade, esse bate-papo. Para mim, sensacional a oportunidade. E a última pergunta que eu gostaria de fazer, que todo mundo, obviamente, com essa conversa toda, que eu mais uma vez insisto, a nossa ideia aí é não ser raso, não ser aquela, né? Realmente ter uma conversa mais aprofundada. É um grande exemplo sobre todos os aspectos, não por isso que eu chamo de carreira artística, porque a carreira artística, nesse meu modo mais jocoso de falar, não é só a carreira profissional, que tem muitos profissionais que eles fazem uma carreira e nessa carreira é feita de todas as formas possíveis e imagináveis. A carreira artística que eu chamo é a família, é a profissão, é tudo reunido que serve como exemplo para os jovens que estão aí. Como você gostaria de ser lembrado, Marcos Santos? Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que fez o mundo ir para frente. Então, eu gostaria de ser lembrado, esse legado que eu gostaria de deixar, né, como alguém que fez as coisas irem para frente, evoluírem, em termos de negócios, em termos de sociedade, em termos de liderança, em termos de família, em termos de governo, em termos de empreendedorismo, em termos de relacionamentos. Então, eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que trouxe o novo, que inovou, que conseguiu, né, imprimir velocidade, força, energia, resiliência, e conseguiu entregar resultados e fazer as coisas evoluírem, fazer as coisas irem para frente em todos os aspectos, né? Na educação, na transformação, nos negócios, de novo, nos relacionamentos, com as minhas filhas, com a minha família. Então, eu queria ser uma pessoa lembrada disso, que conseguiu ajudar a evolução nossa aqui do ser humano. Marcos Santos, muitíssimo obrigado, te agradeço de coração, morando em Munique, tocando uma empresa global, sendo o CEO global dessa empresa, nos dá o prazer, é um privilégio estar aqui contigo na Sala da Pedra, aqui no meio da Mata Atlântica, no Distrito Itaqui. Só tenho a agradecer realmente de coração. E agradeço também a você que assistiu a mais este episódio do Histórias da TI, pela audiência, que você sabe, pode voltar quantas vezes quiser, pegar qualquer pedaço dessa conversa em qualquer uma das plataformas do IT Fórum, em qualquer uma das redes sociais em que a gente se encontra.
só tenho a agradecer a você, realmente de coração, e deixar aqui o meu convite para que venha comigo para o próximo episódio do Histórias da TI.